Olá, amigos do canal do Professor Dida. Estamos chegando para mais um Futsal Razon, programa que já está ficando marcado, né, no cenário da cidade, das pessoas que curtem o esporte. E mais do que nunca temos que falar sobre o canal do Professor Dida. Eu preciso que as pessoas se inscrevam, que curtam, que compartilhem, para que nós consigamos, né, cada vez mais trazer material de qualidade para vocês. Hoje, Churrasão chegando com uma visita muito importante aqui, uma pessoa que faz parte do processo da fundação do Futchuas e que está, né, contribuindo muito comigo nesse processo agora de canal também do Professor Dito. Mas eu vou iniciar aqui valorizando, né, o nosso trabalho aqui é oferecido e oportunizado também pela Associação PIA, lá do professor Henrique Antonello, fica lá na faixa nova de Camobi, a RS 287, e trabalha com a meninada lá, com meninos e meninas, dos 4 aos 13 anos. Trabalho muito legal, né? Recomendo isso. E então quem tiver um filho, um neto, um amigo, um vizinho que quiser desenvolver para o aspecto do futebol, encaminhe o professor Henrique lá na Associação PIA, faz contato com ele aí pelo 984-346931. Estamos então aqui, né, com o Futsal Razon, o encontro dos amigos do esporte. Hoje, uma alegria muito grande estar aqui comigo, professor, doutor, jornalista, Gilson Piber. Esqueci de um detalhe, meu grande amigo. Gilson, alegria estar contigo. Muito bem, obrigado, professor Dida, a nossa equipe técnica aí também, a Associação PIA, que contribui, né, para que o programa e o canal, né, alcancem seus objetivos. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui contigo e com os nossos internautas, dizer que o Futsal Razon, né, já está no digital, né? Já saiu do analógico, né? Está nas redes aí. E é importante esse espaço, né? Que tu tens um leque muito grande aí de amizades e de trabalho, né? Prestado na área da educação, do esporte, né? E isso é valoroso e proporciona, né, que o canal do professor Dida também alcance êxito, né, nesses programas, e a minha obrigação, né, aquilo tudo que tu falou, o que vale mais é a nossa amizade. E a minha obrigação é colaborar sempre que for chamado contigo e com esse espaço. Eu fico feliz, Gilson, porque, sabes, né, a gente, além da amizade que a gente tem de muito tempo, eu me aconselho muito contigo em função da tua formação, né, de toda a tua expertise na área da comunicação, e eu sou um apaixonado pela comunicação. Outro dia eu dizia para um amigo num bate-papo que tivemos que eu não sei se voltássemos ao tempo lá atrás, quando eu enveredei para o lado do esporte, e eu tivesse feito uma opção pela comunicação, não sei se eu não teria abraçado a comunicação mesmo, né, sobre todos os ângulos, sobre todos os aspectos, porque isso me fascina. Eu, desde o ano em que eu me predispus a fazer o curso de radialista, né, foi com muita vontade, com muita determinação, e sempre esperando que mais dia, menos dia aconteceria. Estava picado já pelo bichinho Mas esporte e comunicação andam estão juntos, sempre né? unidos, né? Andam juntos, e eu sempre digo, né, que o profissional que trabalha com educação, trabalha no esporte, ele é um comunicador, né? Porque ele trabalha com alunos, ele trabalha com atletas, ele trabalha com outros membros da comissão técnica, com dirigentes, né? E essa experiência tua, né, proporciona isso tudo, né? Eu me recordo lá dos tempos ainda do futsal, né? Os Nós era o ensinamentos. futebol de salão, né? Nós É, conhecemos no futebol futebol de de salão. salão. Era Fifusa, depois virou FIFA, É, né? virou FIFA. E a gente já conversava sobre isso e tratava, né, dessas questões, e era importante, né? Por que fulano teve tal lesão? Como vai se dar a recuperação, né? O que que houve? Então,
é importante essa relação e isso a gente sempre teve, né? E não é à toa que tu tens, então, esse leque aí de amigos e conhecidos, pessoas que gostam de ti e que vão poder, ao longo do tempo, aí, participar, né, do Futsal Razon e do canal do Professor Dida. Eu gosto sempre de salientar que o canal é do Professor Dida porque a gente precisa nominar, né? A gente precisa dar um nome. E ganha uma identidade também, né? Mas, na verdade, é o canal dos amigos do esporte, dos amigos da cultura, dos amigos da educação, porque eu preciso muito da ajuda das pessoas, né, para que a gente possa chegar aonde a gente traçou. Eu comentava outro dia com a nossa equipe, que depois eu vou nominar a nossa equipe de trabalho, eu comentava sobre que dentro do nosso planejamento estratégico empresarial, a gente tem a ideia de, em 3 meses, a gente vai engateando, vai fazendo algumas coisas que talvez nós vai cometer mais erros do que acerto, mas vamos usar a lei daquela da didática, né? Tentativa e erro. Vamos tentar e vamos errando e daqui a pouco nós vamos acertar. E 2026 promete, então é o ano de subir um degrauzinho. Para que nós consigamos, né, chegar de uma maneira mais profissional ainda que eu digo que nós estamos cercados de profissionais, eu vou aproveitar, já vou fazer o comercial aqui, mas é assim, nós temos, por exemplo, o canal do Professor Dida tem a diretora-geral, que é a professora Carla Flores. Temos o diretor técnico e tecnológico, é o professor Luciano Avancini. Temos a diretora de programação, né, que é a administradora, Luiz Nunes. E aí eu fico naquela parte de locutor, né, de fazer a comunicação direta com os nossos internautas, mas fazendo uma interlocução muito forte também com os meus amigos que são do meio, que gostam da coisa, para que comecem a dar material para nós também. Então, dessa forma, Gilson, no início de um trabalho que eu já tinha pedido para ti outro dia, né, tu gentilmente fez algumas participações, eu hoje faço uma convocação para ti que tu vai integrar definitivamente o canal do Professor Dida, porque no Futsal tu já estava, né? E eu quero que tu, né, venha me ajudar, que tu faça, algumas vezes tu faça a apresentação do programa, porque, de novo, eu falo, né, o Futsal Razão está dentro do canal, mas eu preciso que a gente mantenha, né? Claro. É porque quando a gente falou em Futsal Razão, que saiu do Futsal, aí foi para o Futsal Razão, nós sentamos, tomamos um café, conversamos sobre as perspectivas, né? Conversamos sobre... Tem mais o Sérgio, né? O Sérgio recentemente esteve num casamento lá em Santa Catarina, numa beca. O Sérgio olha, o Sérgio é um ninja, esporte, carnaval. Não, mas na verdade, assim, ele festa. tem formação em todas essas áreas, assim, né? Mas o que mais me chama a atenção é que tu nunca sabe onde o Sérgio está. Tá? Tu nunca sabe, porque tu procura o Sérgio é ninja, ele amanhece... Eu sei pelas redes sociais. Então, mas às vezes até ele posta algumas coisas atrasado, e acaba que a gente imagina que ele esteja. Eu sei que ele esteve no final de semana, ele me falou, né, que estaria indo a Santa Catarina participar de um casamento, e aí só que depois tu não encontra mais ele, tu não sabe porque ele já está tirando foto numa reunião do Rotary, porque ele já está acompanhando a prefeita Jucemara, então, Sérgio, mas esse Sérgio faz parte do nosso grupo também. Claro, grande, Sérgio. Um cara que a gente tem um carinho muito grande, né, uma amizade, um respeito muito grande, uma admiração, e faz parte. Mas eu queria tu mais naquela condição mesmo de ancorar alguns programas e fazer algumas produções, né, porque é a tua área, para quem deu aula de jornalismo esportivo, para quem, né, tem todo um trabalho acadêmico feito nessa área, vai contribuir demais, né, para o nosso canal, e é isso que a gente busca. Eu sempre digo que a gente tem que estar muito difícil tu encontrar a perfeição, né, porque a perfeição, dizem alguns que não existe. Eu sou um perfeccionista, estou sempre buscando. Mas a excelência a gente pode buscar, né? A excelência a gente tem que buscar a todo momento, e isso também eu coloco dentro do nosso grupo ali para que nós façamos isso. É verdade, é por aí o caminho, né? Mas eu não tenho dúvidas aí que o canal do Professor Dida e toda a programação, né, colocada no canal aí vai alcançar êxito, né? E a gente vai nessa reta final aí de 2025 e 2026 promete, né, muita coisa. Verdade. Gilson, tu sabe que, né, os nossos amigos aí que nos acompanham, eles podem
né, depois interagir conosco também, discordar de algumas coisas que a gente fala, contribuir para que nós usamos em outras oportunidades, outros programas. Então, vou continuar insistindo para que se inscrevam no canal, para que também compartilhem e vão curtir. E podem participar ali dentro, deixem seus comentários, que a gente vai responder sim a todos que estiverem ali, vamos fazer uma interação bacana, porque dessa forma que a gente vai crescer, o nosso canal ele é bastante eclético, ele vai falar sobre vários assuntos. O slogan do canal Juntos pelo Esporte e Juntos pela Educação e Juntos pela Cultura e Claro. juntos, estamos sempre juntos, né? A união faz a força, né? Exatamente, essa simbiose importante que tem da comunicação, né? Com outras esferas e com outras áreas aí, eu acho que é importante a gente fazer. Mas, Gilson, eu queria abordar uma coisa assim, tu sabe que a gente passa por alguns assuntos meio polêmicos e a gente não vai polemizar, a gente vai apenas emitir opiniões, né? A gente vai conversar alguma coisa sobre os temas que afloram por aí, até porque, por vezes, é muito difícil a gente abordar um assunto né, e daqui a pouco ele acaba se tornando requentado, né? Porque está muito rápido, as coisas andam muito rapidamente. Mas essa semana aí andou aparecendo uma publicação bastante importante que se refere à lei, né, a lei SAF, como é conhecida, a lei 14.193, de 6 de agosto de 2021, que autorizava, né, a sociedade anônima no futebol, os clubes transformar em sociedade anônima no futebol. E eu não sei o que tu pensa em relação, primeiro, a SAF, né? E depois a gente pode dirimir um pouquinho mais sobre o número de SAFs que temos hoje já no Brasil, né? Aquelas coisas que a gente também toma por surpresa de que alguns locais têm muitos, outros não tem nada, né? Então, mas o que tu pensa sobre a famosa SAF, Jus? 4 anos, né, da lei, e 122 SAFs, né, pelo o relatório, né, trazido aí nessa pesquisa, né, que é chamada de painel das SAFs, né, que é um Observatório Social do Futebol, é um projeto de extensão, né, de um grupo ligado ao Laboratório de Estudos em Mídia e Esportes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É um número, em 4 anos, né, dá para considerar um número satisfatório, mas as dúvidas persistem, né? Para o torcedor mais leigo, virou SAF, agora, né, meu clube vai enriquecer, vai contratar jogadores, né, de formação qualificada, vai ser campeão. E a gente sabe que não é bem assim, né, Tito? Não é bem assim. E a questão brasileira também difere de tudo, né? Questão econômica, política, social, são vários aspectos, então, Cultural, mais ainda, né? E isso determina que haja uma organização, uma transparência maior dos clubes, porque, né, todo esse leque aí da questão das SAFs, né, ele precisa da prestação de contas, tem as questões da Receita Federal, né, e não é uma coisa simples assim, o cara trazer uma mala de dinheiro e falar assim, ó, Dida, tá, vai lá agora, contrata aí o Pelé, o Ronaldinho, né, dando um exemplo, e monta teu time. Né? Então, eu acho que ainda as questões principais das SAFs para serem resolvidas estão no lado de fora do campo. Né? A questão administrativa, profissional, né, de buscar esses profissionais, enfim, e fazer um trabalho na essência da palavra, que é o profissionalismo. Eu não sei o que tu pensa. eu na verdade, assim, é uma área um pouco
complicada da gente falar, porque daqui a pouco algum, né, bacharel em direito, alguém que é da área mais do direito esportivo. E eu pesquisava isso, Dida, e a questão, assim, eu encontrei muitos trabalhos, né, sobre SAF da área do direito e também da área da contabilidade. Da contabilidade. Porque uma das coisas que eu digo, por isso que a gente às vezes precisa ter um cuidado naquilo que a gente vai falar, porque nós somos leigos nesse assunto jurídico, nesse assunto, mas a gente, por experiência que tem, né, de já estar bastante tempo nos meios esportivos e vendo as coisas acontecer, a minha leitura sobre uma SAF, ela é exatamente que vai favorecer a transparência. Aliás, ela obriga a ser mais transparente. E isso aí acaba, para mim, acontecendo uma coisa que nós estamos falando de Brasil, né? E acaba que, por vezes, a própria torcida não está preparada, a massa torcedora não está preparada, porque ainda tem um lado passional muito forte. Sim, sim. Então, tem determinadas situações, determinados clubes que tomam determinadas atitudes que vão ao desencontro, que não são daquilo que a torcida esperava, nesse aspecto financeiro, nessas compras, nessas vendas, em função de que a SAF ela dá esse poder aos seus gestores, e são os gestores que entendem numa matéria que é extremamente comercial, que é o futebol, se tornou. E até para citar um exemplo, assim, o Botafogo, né? O Botafogo seria hoje, eu acho que o modelo mais organizacional do Brasil, em termos de que tem alguém fazendo uma gestão que vende, compra o jogador a hora que quer. Né? Olha, o Botafogo muda a fotografia, nem digo de ano para ano, muda de semestre para semestre. E aí, isso para o torcedor, o aspecto passional, né? Ele vai do céu ao inferno muito rapidamente. É um time que consegue ganhar, mas o seu gestor, em chefe, ele faz o que ele quer. Até porque ele é o investidor. O que ele quer não é bem assim. Tem um conselho. Ele tem um conselho, que ele vai lá e coloca, mas ele tem ele manda ali em função do famoso... Ele tem a chave do cofre. Aspecto financeiro. E é isso que me preocupa quando as SAFs começarem realmente a ter essa situação aí, porque daqui a pouco os mecenas vão ter que mudar de nome, né? Vão ter que virar investidor mesmo. Mas o Atlético Mineiro é um exemplo do mecenato, né? O Atlético... De pessoas que colaboram. O Ronaldo Fenômeno, né? Pegou a situação do Cruzeiro, investiu e repassou para o outro empresário lá de Belo Horizonte, cruzeirista, né? Que também ele virou um investidor, mas é um mecenas. É um mecenas. É um mecenas também, né? E isso, por isso que eu falo assim que o aspecto jurídico eu acho sensacional, que realmente vai facilitar algumas coisas, né? Vai melhorar, haverá uma maior transparência contábil, porque todo esse dinheiro que aparece, ele precisa ser declarado, a Receita Federal vai saber, a evasão de divisas vai ser muito pouco que vai acontecer, mas em menor escala. Só que o que eu vejo é esta relação torcida, clube, equipe de futebol. Porque é difícil tu colocar na cabeça, e nós estamos falando da estrutura de cultura de torcedor do Brasil. E nós somos apaixonados, nós somos extremamente passionais, né, pelo clube associativo. Isso. Então a gente se empodera do clube. E a gente acha, desde pequenininho, quando eu tenho uma camiseta da equipe que eu vou torcer pro resto da vida, eu acho que eu sou dono do clube. Eu não admito determinadas ações que alguns dirigentes tomam lá dentro, eu não admito ações de atletas que por vezes, né, maculam a imagem do clube, que eu sou dono. Eu, torcedor, sou dono. Isso mexe com a paixão. E o futebol no brasileiro, aí tu vê que acontece coisas escabrosas às vezes por conta de que foi a bola, eu fiquei nervoso, isso, aquilo. Então isso é que eu tenho eu acho que vai demorar um pouquinho bastante longo até para que o próprio torcedor tenha esse investimento. Porque às vezes a gente ouve pelas redes sociais, não, meu time vai virar SAF, agora eu não vou torcer mais, agora eu não vou mais no campo, eu não vou mais isso, aquilo. O torcedor tem que entender, né? O exemplo do Botafogo
é um exemplo importante. O Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores, uma equipe que há muito tempo não ganhava nada, né? Sim, sim. Que Aí chegou um cara lá e caía, né? Só que ele é um investidor, ele visa lucro, comércio, né? Mais puro. E a comercialização, no caso, né, dos jogadores, ela existe e isso faz parte desse processo todo. E para nós, Dida, como gaúcho, né, como gaúchos, aqui no Rio Grande do Sul ainda o tema SAF é visto com muita ressalva. Deixa eu vou fazer um corte, mas tudo quando a gente fala em Rio Grande do Sul, nós temos aquela pecha ainda de sermos conservadores em todos os aspectos. Né? A gente que não é muito, o quadril não é muito flexível, né? Não. Né? E isso vale para os vários segmentos, né, do nosso estado. E por incrível que pareça, quem está tratando de uma possível SAF de forma efetiva é o Juventude. Né? O Juventude de Caxias do Sul. E lá também a resistência é grande. Né? Porque tem as propostas, você acaba entregando aí patrimônio. Mas no caso da Juventude seria o departamento de futebol, a parte de formação e o patrimônio ficaria com o clube. Né? Mas isso também é analisado, é avaliado e o torcedor, né, ele critica, ele é bairrista. Né? E aquela ideia que a gente tem, que às vezes os conselhos gestores, conselhos diretivos das equipes de futebol, eles não têm toda a representatividade da torcida. Né? Sim, estão ali porque dentro dos clubes hoje, nossa, N correntes dentro dos clubes, quando na verdade era para todos estar unidos, porque o nosso objetivo é, no final de uma competição, levantar uma taça e ser campeão, mas na verdade não é isso que acontece. São interesses diversos, né? E isso que eu acho que incomoda ainda o torcedor, porque o torcedor ele não consegue ter essa leitura, né? Ele não consegue ter essa visão. O Juventude teve umas experiências há uns tempo atrás com a Parmalat, que não era ainda SAF, né? Mas com a Parmalat investindo bastante ali. Daí era um processo de cogestão. Mas que... A Parmalat investia no Juventude, no Palmeiras e no Juventude. Mas que naquele momento trouxe alguns benefícios para o clube. Né? E é o que parece, eu até não tenho essa certeza agora, mas há um tempo atrás, vamos nos socorrer com os nossos amigos caxienses lá, o Neco e o Gulu, que teve muito tempo lá também. O Juventude era uma das equipes que mais vendia jogadores antes eles atingirem a condição de profissionais. Na formação. Sim, e muitas SAFs implementadas com esse objetivo. Com esse objetivo de formação de jogadores. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos, segundo o levantamento, né, que foi feito, uma SAF só, que é a SAF Futebol Convida, que nem jogou a divisão de acesso esse ano. Teria, né? Teria a possibilidade de jogar, não jogou, e trabalha também na formação de atletas. E aí cada vez configura mais o aspecto comercial, né? Porque eu vou formar um atleta, ele não vai jogar no meu time profissional porque eu não tenho time profissional. Mas cada vez mais jovens os jogadores vão sendo transferidos. E nós somos do tempo, né? Qual é o teu sonho? Jogar na seleção brasileira. Né? E hoje, tu já deve ter ouvido, eu quero jogar no Real Madrid, eu quero jogar no Barcelona, sabe? É claro que tem, né, a grande mídia, a questão da internet, a gente vê praticamente todos os campeonatos. Pois tu sabe que uma das coisas que me chama bastante atenção quando eu vejo a meninada, assim, não sei se, eu não vou falar em dado estatístico porque eu não tenho isso, mas eu vejo para e passo a meninada até os 15, 16 anos, eles utilizam camisetas do Barcelona, do Real, de algum time. O PSG não é tanto, mas ainda tem. Tem alguns times, a Juventus, a Juve, bastante camisas, na mesma proporção que utilizam as camisetas dos times brasileiros. As meninas, tu vai numa saída de escola para ver, né?
E passa, muito dificilmente tu vai ver algum, claro que Grêmio e Inter tem algumas camisas de passeio bonitas, assim, que são bacanas, mas tu pode ter certeza que tu vai encontrar camisa dessas equipes que eu tô falando, da meninada aqui. Sim, né? sim, Porque, agora do Chelsea, porque foi uma época do Manchester United, porque os campeonatos, Liverpool. os campeonatos, todos eles, né, estão chegando muito fortemente pelas televisões aí, a gente E no acompanha. streaming, né? E isso facilita, porque é onde essa meninada tem acesso às redes sociais. Hoje tu olha ali uma matéria do Cristiano Ronaldo, olha ali uma matéria do Messi, ali olha uma matéria do cara que está despontando lá no... Gida, a gente está assistindo futebol da Arábia Saudita, o Sauditão, Sauditão, né? verdade. Com vários bons jogadores, Sim, craques, sim. né? Não é, o pessoal acha, não, é todo mundo em fim de carreira. Não, tem a questão do dinheiro. E aí como a gente começa a falar de futebol, as coisas vão indo. Aí as pessoas entendem ainda que o Brasil precisa obrigatoriamente ganhar todos os campeonatos que joga, porque o Brasil joga o melhor futebol do mundo. Não é mais por isso, porque não tem nem ninguém mais bobo por aí, né? E faz tempo, hein? Faz tempo isso, né? Que a gente vem vendo, porque há um tempo atrás, e isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa também parar para dar umas pesquisadas aí. Há um tempo atrás, os nossos atletas, eles saíam do país 20, 21 anos, 22 anos, né? Rico, essa geração toda, eles saem depois dos 22 anos. Hoje, os meninos saem com 15, 16 e outros até antes. Eles vão fazer a sua carreira, terminar sua formação lá fora e depois eles vêm para a seleção brasileira. E tem casos de nós pegarmos uma convocação de seleção brasileira, mais de 50% dos atletas não jogaram no Brasil. Né? Fizeram a formação lá, voltaram depois, já em final de carreira, ou do meio do carreira que voltaram para jogar. Tem vários, né, Eldorados, vamos citar Portugal, é o mais comum, assim, né? A Espanha, a própria Inglaterra, né? Lá na Ásia. A França está com trabalhos muito bons também. A França, outro dia eu assisti uma reportagem e lia, né, num site na internet, fizeram 3 seleções francesas. Uma mais forte que a outra. E, claro, comparando com o Brasil. Né? Não, e uma coisa que chama atenção assim é porque a França é um país pequeno, né? País pequeno. E só que tu vê o número de países que foram colonizados pelos imigrantes, né? E aí tu vê que daqui a pouco aparece um atleta que tu nunca ouviu falar no cenário da França em si, mas ele estava jogando Sim. Né? E isso é importante. E nós perdemos essa coisa dentro do Brasil, a gente perdeu porque, pode ser, nós continuamos sendo muito bons jogadores, nós continuamos sendo jogadores com qualidade, mas aí tu vê outro dia agora... Eu já estive mais animado. Não, eu tô tranquilo, porque outro dia já perdemos o treinador da seleção sub-20, o Ramon foi demitido, né, porque não conseguiu uma boa campanha não passou da primeira fase. E aí a gente começa assim, ó. Aí nós já vamos. É impressionante, a gente começa a falar sobre o futebol, falar sobre a parte administrativa, a parte de gestão. Aí nós já começamos a cair para o outro lado aqui, ó. As formações, elas estão sendo bem feitas, formações de atletas, porque hoje há uma necessidade muito grande das equipes serem campeãs. Profissionais que estão começando a trabalhar, eles desde cedo eles querem ser campeão. Eu tenho que ser campeão no sub-15, eu tenho que ser campeão no sub-17, né, porque eu acredito que eu vou ascender mais rapidamente na profissão. Mas e a formação dos atletas? A gente continua ainda vendo jogadores com 18 anos de idade sem saber bater, finalizar com os 2 pés, perdendo gol porque não finaliza com determinado pé, perdendo gol porque não sabe cabecear, tomando gol porque não sabe fazer um equilíbrio defensivo. Então, sabe, a gente tem acesso hoje a muitas coisas, claro, assim, pela internet, né, de treinamento, modelo de treinamento, e a gente está vendo essas coisas aí, equipes ganhando competições, e os nossos atletas, quando chegam lá no terço final, não conseguem ter uma... Não, e raramente são aproveitados também, né? E uma grama muito grande de jogadores. Até acabam optando, né, por outros países. Representar outros países. Eu lembro assim, que o Rio Grande do Sul sempre foi um celeiro de jogadores. O Rio Grande do Sul sempre formou muito bons jogadores. Assim.
E eu lembro que há uns 2 anos atrás eu estava numa equipe que a gente foi fazer uma partida contra a categoria de base do Grêmio, sub-20 do Grêmio, e eu conversava com o Luiz Eduardo e o João Antônio, que integra o departamento lá do clube. A gente conversava e eu falei com ele isso, né? Quantos jogadores gaúchos tem aqui no teu plantel, Luiz? Aí eu peguei a lista para olhar assim. Nós tinha 4 jogadores do plantel que ia ficar na disposição dele, 22 jogadores. 4 jogadores gaúchos, dentro desses 4, 2 goleiros. O restante, todos jogadores do Norte, Nordeste. Não, e a disputa para trazer esses jogadores é grande. Altíssima. Tem a questão dos olheiros e, sobretudo, os empresários, né? E aí a gente vê, né, o pessoal que está trabalhando nas comissões técnicas aí, buscando incessantemente títulos e sendo demitidos porque não ganham esses títulos, e fica um círculo vicioso. Tu tem que ganhar, mas o teu jogador às vezes acende, joga no profissional uma partida, daqui a pouco volta porque não entregou aquilo que todo mundo, hoje é o termo moderno desse, né? Não entregou aquilo que a equipe, a torcida queria. Então, precisaremos rever também esse aspecto das nossas formações de atletas, porque se as outras equipes, as outras europeias, equipes, inclusive sul-americanas, que conseguem hoje fazer frente ao futebol brasileiro, é porque eles estão trabalhando muito bem, porque o tamanho desses países certamente tem muito menos matéria-prima para desenvolver, para lapidar do que no Brasil, né? E é incrível, assim, a gente pode fazer uma comparação aqui no lado, né? Uruguai e Argentina, eles vendem os jogadores jovens, né, por uma quantia bem acima dos nossos jogadores praticamente da mesma idade que são vendidos para o exterior, né? E isso, claro, também mostra, e a gente vê também o campeonato argentino, né, que cada vez mais jovens integram as equipes, né? Os clubes contratam 2, 3 veteranos ou experientes, que daí reúne a garotada e bota para jogar. Mas E aqui, Guida, não pode, não está pronto, não, tem que esperar. Aí ele nem joga pelo time, ele já é vendido quando tem 17, 18 pois é, anos. mas olha só, e eu diria que isso é culpa de um sistema que temos de formação. Sabe por quê? Primeiro, assim, a formação dos treinadores, ela é diferente. Cursos que são feitos. Hoje, um treinador formado pela AFA, ele tem chancela UEFA. Não, e vários estão fora e são muito respeitados. Né? Tem chancela UEFA para sair. Nós brasileiros não temos. Tem a licença Pro, mas ainda assim tu não consegue trabalhar. Mas o que mais me pega, assim, na formação do atleta, porque tem tudo a ver com uma questão cultural. Tu pega um jogador argentino, um jogador uruguaio, país menor, que a matéria-prima é menor também do que tem no Brasil, sim. Mas a formação deles, esses meninos, pegar aí, a maioria deles, eles já falam inglês antes de sair de Buenos Aires para jogar na Europa. Da onde eles aprenderam inglês dentro da equipe? Não. O sistema educacional oportuniza isso. Sim, Esses atletas, eles têm muito mais apoiamento num aspecto da saúde mental deles, a preparação para serem jogadores profissionais. Eles sabem, eles são focados, eles sabem o que ele quer. Hoje nós temos meninos com 17 anos, ele fica no banco de uma equipe profissional, ele pinta o cabelo. Ele faz um gol num jogo, ele coloca não sei o que lá. Então, assim, esse aspecto cultural para mim, sabe, que faz uma diferença gritante na formação dos atletas. E é só se conversar. O Di está falando porque a converse com os treinadores que trabalham as formações das categorias de base nesses países que eu estou falando, de Buenos Aires, da Argentina. Vão a Buenos Aires, acompanhem o trabalho, dê uma olhadinha, façam cursos, vão. Teve um cara que eu assisti uma palestra certa feita dele, né, e que ele ficou conhecido, e aí eu digo também, nós precisamos, na área da comunicação, a gente precisa entender também. Todo mundo acha que o apelido do Tabares lá, do professor Oscar Tabares lá, que era maestro, né? O apelido dele é maestro. Não, ele não é, o apelido dele não é maestro.
todos os professores em espanhol são maestros. O professor é chamado de maestro. E ele, maestro, é o professor. Ele é o professor Oscar Tabares, assim como tem outros. E esse cara revolucionou durante um tempo a formação dos atletas lá do Uruguai, e hoje quem chegou a fazer um grande trabalho é um cara que revolucionou há muito tempo atrás a formação e até nas equipes profissionais, só que não ganhou nada ainda, que isso é incrível, que é o Bielsa, né? O Marcelo Bielsa, que ele é, vamos usar um termo, ele é pai de todo mundo. Todo mundo que jogou com ele entende que, pô, o Bielsa, eu aprendi muito com ele, eu vinha ser treinador em função do aprendizado. E a gente está muito perto assim. E ele está renovando o Uruguai. O Uruguai, né? Seleção Uruguai. Mas essa meninada que ele está renovando, que ele está buscando, da onde? Quem foi o cara que lá atrás deu o primeiro empurrão para ele? Né? A escola do Oscar Tabares que faz. Então, assim, ó, é tudo muito fácil. Agora, aqui no Brasil. E tem mais que uma dezena de clubes só em Montevidéu. E Buenos Aires também tem um monte, né? Sim. E aí, assim, mas aqui no Brasil nós começamos a discutir dinizismo. Nada contra o Fernando Diniz. Tá? Nós começamos a discutir dinizismo, nós começamos a discutir a filosofia de trabalho do Renato Portaluppi, nós começamos a discutir uma série de coisas, ficamos com os nossos brasileiros discutindo, e os treinadores de fora vêm aqui e tomam conta do processo. Sistema. Alguma coisa errada nessa. Claro que é uma discussão bem ampla, né? Bem ampla. E a gente está provocando para isso. Nossos internautas entrem aí, né? Depois podem nos questionar, nos criticar, concordar, discordar. Nós precisamos falar. Mas é que isso é muito claro e evidente, assim, é que nós estamos perdendo para equipes que antes nós não perdíamos, porque são melhores que nós, se mostram melhores durante os 90 minutos, né? Mas o time jogou fechado, nós tivemos 25 situações de gol e eles tiveram um e fizeram gol. Futebol é o quê? Futebol não é uma ciência exata, futebol não é justiça, futebol não é só posse de bola, não é só criar oportunidades. Futebol é eficiência e eficácia, tu tem que ser eficiente, eficaz, né? E efetivo, porque tu vai fazer o gol, vai ganhar 1-0, se tu tem um bom trabalho, bota um ônibus na frente da tua área, ninguém mais entra, né? Se tu quer jogar por uma bola, tu joga por uma bola e tu consegue. Então, assim, e é um jogo coletivo. E isso que está faltando. É um jogo coletivo. Isso está faltando. Tu tem dúvida hoje se o Brasil, há muito tempo, já não é a principal seleção do continente. Mas tu sabe. Precisou a Argentina ganhar a Copa para algumas pessoas verem isso com mais atenção. A Colômbia tem uma seleção muito qualificada. O Equador, para mim, é a grande revelação assim, da América do Sul. O Uruguai está renovando, né? E o Brasil peleando, né? Mudando de técnico. Para se manter. Né? Para se manter com a estigma de que é. Que é o melhor. Hoje eu não tenho esperança nenhuma que o Brasil vai ser campeão. Vai ser campeão. Mas tu pegou um tema muito bacana aí, assim, que assim, eu discuto bastante com alguns profissionais que trabalham são meus amigos. Hoje em dia eu só discuto com meus amigos. Tá? Eu não quero dar teoria para ninguém, eu não quero a minha verdade, essa é a minha verdade, eu converso com alguns e tudo certo. O que acontece hoje? 90% dos nossos meninos que nos seus trabalhos de formação, eles não são ensinados a trabalhar em equipe. Eles não têm senso do coletivo. Por quê? Porque é toda aquela ideia assim, eu estou treinando aqui, mas eu quero ir para fora do país, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para isso aquilo. Então, por vezes, tu tem um treinamento com um treinador durante um turno e daqui a pouco tu já tem um personal. Sim. Trabalha separado. Aprimorar, né? Aprimorar algumas coisas. Então, assim, ó, tá muito individualizado essa busca da excelência, essa busca da melhoria enquanto atleta, né? Até para o desenvolvimento. E tu pega, assim, ó, eu sempre falo, peguem aí, vamos procurar o Dr. Júlio Garganta, aí, que é um mestre nessas coisas de falar, vamos procurar o Pablo Greco aí com jogos esportivos coletivos, para que a gente possa passar um pouquinho dessas coisas importantes para os atletas na formação. Mas, Gilson, a gente falaria muito tempo aí sobre o tal do futebol, nós aqui vamos tentar conseguir
a achar as soluções para os problemas, né? Só que nós vamos incorrer lá. Ou vamos implementar mais dúvidas até para contar com o retorno dos internautas. Mas na verdade é isso. Aqui ninguém aqui quer ser... Então, na verdade, pelo contrário, nós né? estamos instigando, né, as pessoas gente... até para vir dar uma voadora em nós também, não há problema nenhum, né? Com a dúvida a gente cresce, né? Porque eu entendo assim, ó, que certezas o mundo está cheio. Está cheio. Mas quem deveria estar sentado a uma mesa buscando essas soluções não fazem isso, né? Aí a gente pega, às vezes tu tem um sopro de esperança assim de que as coisas vão mudar. Aí quando tu vê um processo de eleição para uma Confederação Brasileira de Futebol, aí o cara tá eleito, tudo certo, lá as federações votaram, daí daqui a pouco o cara é preso, o cara é destituído, o cara é mandado para além, tudo certo, vamos lá de novo. E aí continua, tu vê as federações acatando algumas coisas, assim, todo mundo fala, eu digo, nós falamos muito, cenário do futebol brasileiro, Série A, agora a gente se preocupou um pouquinho com a Série D, né, onde tem mais alguns times que vão participar, preocupou um pouquinho mais com a Série D, porque aumentou o número de coisas, o famoso calendário do futebol que foi votado. 11 datas para os regionais. E aí o que eu fiquei pensando, né? O Inter SM levou 14 anos para voltar, né? Voltar ao cenário de elite e deveria se ele disputar a final, ele vai ter 11 datas de janeiro a março para disputar isso que a definir, né? Se joga em casa com torcida? Sim, tem mais esse detalhe ainda aí. Mas definir a fórmula ainda, né? Mas a Guida 2026 pode não ter copinha, né? E a divisão de acesso deve começar em agosto. Daí tu imagina como tu faz uma equipe de futebol, que o seu torcedor, como é que tu faz com que o torcedor, né, compre camisa, que ele vá ao estádio, se ele fica 6 meses sem saber o que está acontecendo, e não é por culpa dos dirigentes do clube, não estou falando isso, mas ele não sabe o que está acontecendo, porque não tem como saber, porque não está acontecendo nada. O gauchão no ano que vem é de janeiro a março, acabou. E aí tu pensa assim, ó, vamos puxar uma brasa para o nosso assado aqui, que graças a Deus, após 14 anos, conseguimos ascender, voltar ao convívio dos grandes, que é um termo bonito isso, voltar ao convívio dos grandes. Não se o clube fosse pequeno, não, um clube grande, só que não estava jogando. Aí, de sã consciência, faríamos uma equipe em que, olha, vamos tentar nos manter esse ano para a gente estruturar, porque tu tem que fazer todo o investimento com estádio, com infraestrutura, modifica tudo, é tudo diferenciado, tem que mudar gramado, tem uma série de coisas, exigências que a federação impõe, porque a rede de televisão impõe isso, e a rede de televisão talvez passe um jogo do Inter. Na TV, no streaming tem mais, tudo, mas exigindo uma série de coisas também para passar. Vai dar um retorno, sim. Só que aí, ó, uma equipe precisa investir muito para que ela se mantenha. Porque se ela fizer o efeito sanfona, que ele sobe e desce, já dá problema. Então, para ela se manter. Aí ela faz um investimento grande, joga e sai 11 partidas. Não, eu acho que nem vai chegar a 11, até a semifinal a pretensão de realizar um jogo semifinal. Aí eu digo assim, a final vai ter que ser em 2 datas, né? Aí vão sobrar 8 datas. 8 datas. Para que tu faça. Então, assim, a primeira fase, vamos dizer assim. Aí nós falamos disso do campeonato estadual. Aí eles criam mais um campeonato Rio Sul. Rio Sul não, Sul... da região Sul, né? Da região Sul. Sudeste, eu acho, com 1 ou 2 representantes a cada estado. Isso. E aí vão criando essa série, por quê? Porque estes campeonatos criados lá pela Confederação Brasileira de Futebol, as verbas, os dinheiros vão todos para onde? Para a Confederação Brasileira de Futebol. As federações continuam com aquilo que recebe o Brasil, lá, e os nossos clubes não consegue montar uma liga. E agora, recentemente, teve a questão do Flamengo, né? Eles não conseguem sentar à mesa e discutir isso e se ajustarem, sabe?
Então Mas quando tu vê, é olha, difícil, olha assim, é Gilson, complicado. vamos lá, tu falou do Flamengo e que a gente não consegue, esses clubes não conseguem sentar a uma mesa para discutir. Os clubes internamente não conseguem sentar a uma mesa e discutir. Tu vê um processo eleitoral dentro do Grêmio, quantas correntes tem ali, um torcendo para que o outro dê errado, porque daí o meu equivale. Só na última eleição do Conselho tinha 6 chapas. Sabe? E Então, assim, só 2 elegeram será que não dá? conselheiros. Será que não dá para a gente entender que tem outros interesses e que tem as vaidades aflorando ali? Porque, pelo amor de Deus, nós para dentro de um clube, aí eu vou brigar com o Gilson para eu ser presidente, aí o Gilson não perde, aí, bom, tomara que dê tudo errado pro Dida, porque... Ah, mas ele quer que dê errado pro Dida, né? Só que para dar errado pro Dida, vai dar errado pro clube dele, pro meu clube. Eu entendo e concordo contigo nesse aspecto, assim. Então Mas a vaidade humana, ela é algo que extrapola, né? Ele é muito complicado, né? É verdade. E aí nós chegamos, Wilson, no outro papo aí, outra coisa legal, porque nosso negócio é arrumar confusão para vamos tomar pau de montão, mas azar, ó, vamos lá, se inscrevam, curtam, compartilhem, professor Dida, e dê porrada. Vamos falar aí porque a gente tá fazendo. Não é para polemizar, mas nós queremos feedback, nós queremos retorno aí. Aí chegam as arbitragens, né, nos jogos, a cada rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A, e eu vou falar que na Série B também acontece, porque eu acompanho bastante jogos, até porque eu tenho interesse muito grande com 2 equipes da Série B, né, a Chapecoense, que é treinada pelo professor Gilmar Pose, que tem um grande amigo lá na preparação física, o professor Jaelson Ortiz, que nos acompanha, curte. Jaelson continua lá na Chapecoense, né? Por isso que o time está correndo. E muito, né? E na equipe do América Mineiro, o professor Diogo Giacomini, né, que está lá com o auxiliar efetivo, ele é da casa, né? E a equipe estava tendo alguns problemas, agora engatou 2 vitórias, assim, então vai conseguir se manter no pelotão intermediário. E a Chapecoense está lutando pelo acesso. Está lutando pelo acesso. Então, assim, eu acompanho bastante a Série B e vejo alguns erros de arbitragem de alguns árbitros que apitam a Série A do Campeonato Brasileiro quando apitam os jogos da Série B. Mas, assim, Gilson, eu não sei o que tu pensa em relação a esses erros que estão acontecendo. Eu sei que muitos internautas pensam, porque as redes sociais estão cheias de o juiz quer prejudicar, o campeonato está maculado com isso que aconteceu, aí eu justifico que algum mau resultado, porque a arbitragem, né? Não, hoje eu não sou líder porque o cara meteu a mão em mim 10 jogos do campeonato. Aí, meu Deus. Então, assim, ó, como é que tu tá vendo essa coisa da arbitragem que eu acho... acredito que não há má fé. Né? Não há má Também, eu tenho certeza que não há má fé do árbitro, né? De quem trabalha, né, no contexto. O que me da arbitragem. Isso, da arbitragem. O que me preocupa muito é a questão, né, do VAR, né, que deveria, né, ter um processo mais efetivo, porque as arbitragens elas são muito diferentes, né? Eu acho que o mesmo critério deveria ser aplicado em todos os jogos, né? E eu acredito que as orientações que vêm também da Comissão de Arbitragem querem isso. Só o que a gente vê é diferente. E o VAR ele acaba ficando como uma muleta do árbitro de campo, sendo que a decisão é do árbitro de campo, a decisão final, né? E muitas vezes, assim, parece que tu busca o lance, né? Busca a imagem do lance para mostrar que, ó, é pênalti, tem que dar o pênalti, né? Sabe? Então, isso é difícil. Quanto a errar e acertar, né? Os clubes, quando a arbitragem lhes favorece, ninguém vem lá, ó, hoje o árbitro não nos favoreceu. Né? Quando a arbitragem é contra, acontece tudo o que está acontecendo. Né? E isso atrapalha. Assim, a gente critica muito a questão da arbitragem, mas a arbitragem não é um trabalho profissional. Né?
os árbitros assistentes têm outras atividades, outras funções, né? E todo esse processo, né, acaba sendo colocado, né, nas costas só desses profissionais da arbitragem, eu digo, né? Não me contradisse agora, me entenda, um profissional, uma profissão regulamentada, aquela coisa toda, né? E isso não ocorre. Mas falta deixar esse critério uniforme. Ah, braço fechado, braço aberto, lá no chão, apoiado, né? Vai pular. Gente, não dá para arrancar os dois braços, né? Imagina. Sabe, Gilson, E tu fosse árbitro, né? Tanto de futebol de salão, antigo, futsal também, e futebol de campo. assim, ó, eu sou eu tenho uma posição minha e, de novo, eu digo, eu não quero convencer ninguém, tá? Eu apenas coloco para que as pessoas tenham, vamos pensar um pouquinho nisso, não quer pensar, tudo certo, não há problema nenhum, não tem lado passional nenhum, porque eu já fui árbitro, eu já tive dentro do campo, eu sei como é que acontece, eu estudei muito para que a gente pudesse fazer, tu tem que ter personalidade, não é só isso, tem que ter bom preparo físico, não é só isso, tem que ter bom discernimento, tu tem que entender que às vezes tu tem que aprender a trabalhar sob pressão, e eu sempre disse, eu não tenho medo de nada, de julgamentos, coisa, porque quem foi árbitro, quem foi treinador de futebol não pode ter. Ele está sempre constantemente sendo julgado pelos seus... Ele é sua mãezinha, né? Exatamente, família toda vai entrar nessa levada. Mas o que eu digo assim, ó, os árbitros, não adianta, não, deveriam ser profissionalizados sim, porque é uma questão de respeito à profissão. Deveriam ser profissionalizados, mas vai continuar tendo árbitro bom e árbitro ruim. O problema da arbitragem está que árbitros bons e árbitros ruins estão sempre no mesmo nível e no mesmo barco. Eles estão sendo auxiliados, e aí que eu diria, por alguém que quer mais inventar, mais descobrir coisas. Eu faço uma pergunta para ti, sim, Gilson. Vai ser rápido, vai ser difícil tu me responder rapidamente, talvez tu me cite um nome. Qual o nome de um dos árbitros VAR do Brasil atualmente que tu ouviu apitando jogos em grande nível do país? Do VAR, estou falando árbitros do VAR. Olha, são pouquíssimos raros, né? O Careca Paranaense, Roberto Lopes, acho que até ele já parou agora, não sei. Dos únicos árbitros que tiveram razão FIFA, que apitaram grandes decisões e viraram árbitro VAR. Então vamos fazer o seguinte, vamos transferir para uma coisa. Gilson, eu quero aprender um pouquinho da área da comunicação. O Bins aqui do Rio Grande do Sul. Mas foi árbitro e está trabalhando. Não, ele virou a ser VAR porque ele era muito ruim no campo. Tá, mas vamos fazer o seguinte. Vamos trazer para a área da comunicação. Eu quero começar a fazer programas, eu quero trabalhar, eu quero isso, quero aquilo. Eu tenho que ouvir a quem? Claro, respeito aos nossos internautas que estão ali, mas eu tenho que ouvir a quem? A quem tem formação para isso e quem já esteve na lida lá adiante, tem experiência, tem expertise para passar. Eu tenho que ouvir quem? Eu tenho que ouvir o Gilson Pipo. Menos, né? Não, mas assim, por formação. Não, dialogar, conversar. Mas o árbitro, hoje, ele é assessorado, o árbitro é assessorado. Vou dar um exemplo de um cara assim que eu tenho um carinho enorme e a recíproca é verdadeira, o Anderson Daronco. Por vezes tem algum cara lá no VAR que o chama para que ele veja alguma coisa, e aí é muito comum se dizer assim, não, mas aquela mão nas costas não foi suficiente para derrubar. Como é que um cara que não jogou futebol, que não esteve numa atividade esportiva lá em alto nível, vai dizer que a mão nas costas de um atleta ela não é suficiente para derrubar, que um puxão de camisa não é suficiente para desequilibrar? O cara não tem essa experiência. E é o que eu estou dizendo, tragam de volta depois, quem está nos acompanhando, mande de volta assim, ó, uma relação dos árbitros que são árbitros VAR, que pode entrar ali na coisa e ver, árbitros VAR que tenham apitado jogos, eu vou colocar assim, ó, decisões de campeonato do seu estado. E eu vou dizer para vocês... Isso falta, assim, porque a prática é uma coisa importante nesse processo. E aí o que está acontecendo, só para já te deixar aí, o que está acontecendo? O árbitro, quando ele vai ao VAR, quando ela chamar, ele diz, agora a responsabilidade não é mais minha. Agora eu errei, se eu errei, o cara vai dizer,
Então, por vezes, o árbitro diz assim, não, agora eu vou dividir com ele, ó, aquele diálogo que tem, às vezes, houve alguns diálogos. Mas a responsabilidade acaba sendo porque ele é o... Sendo dele. E aí tu pensa o seguinte, tá? Nós estamos querendo formar novos árbitros. Os árbitros precisam ir para a vitrine, os caras precisam primeiro passar pelos testes, né? Eles têm que ir para o fogo. Aí nós pegamos um menino de 25 anos, que é aqui do Paraná, Lucas Casagrande. Lucas Casagrande, acho que é. Mas eu sei que é Casagrande o sobrenome dele. Colocamos ele para apitar. Aí ele é chamado 2 ou 3 vezes pelo VAR. Ou ele está começando uma coisa, eu vou dar atenção a quem? Ao que eu acho que é ou eu vou? Aí tu pergunta... Eu acho ele um bom mas é um muito bom árbitro. Muito bom árbitro, é um menino. O que eu estou dizendo assim, ó, o que eu quero dizer assim, aqui, a arbitragem, ela precisa ser profissionalizada, eles precisam ser mais bem preparados por pessoas que realmente saibam o que estão fazendo, porque é critério, o problema da arbitragem hoje, ele é critério na formação, ele é critério na escolha, ele é critério na colocação do cara dentro do campo, e o árbitro tem N critérios. Eu começo o jogo, isso eu aprendi quando eu apitava, que é o seguinte, ó, quando tu começa o jogo, tu coloca o critério que tu vai usar naquela partida ali. Qualquer carrinho, dependendo do jogo, qualquer carrinho eu vou dar amarelo, qualquer empurrãozinho eu vou dar amarelo, qualquer skill. Tu coloca um critério. Só que os árbitros estão colocando um critério no jogo e depois estão se perdendo dentro dele. Pega o Ramon abate num jogo que ele fez. Sim. O critério dele era não vou dar cartão. Mas daqui a pouco ele tinha que ter dado cartão. E aí ele já não deu, e aí tu te desestabiliza. E quando tu coloca com muita propriedade, cara, vamos deixar simples como era antes, assim, a interpretação do árbitro. O árbitro interpretava sempre, e aí a maioria fazia, essa bola bateu na mão do cara, dentro da área, ela bateu na mão dele, não foi mão do goleiro. Fora da área deu falta. Às vezes uma falta, o cara chega por mais fortezinho, um pouquinho fora da área, tu dá, mas lá dentro da área tu não dá. Mas era o critério que o árbitro tinha, e ele terminava o jogo cheio de erros, cheio de acertos, mas levava. Hoje não, hoje o árbitro entendeu, não vou dar essa falta, porque não sei o que, daí o VAR chama. Aí ele tem que dar. Aí ele dá a falta. Mas aí teve outra que ele não deu e o VAR não chamou. Então o que está faltando é critério nessa leva toda que eu estou fazendo. Profissionalismo e arbitragem, sim, os caras merecem, os caras precisam ser melhor remunerados e principalmente melhor preparados para não ter aquela correria que faz. Mas, por favor, pessoal, vamos colocar também os instrutores, vamos trabalhar. Essa regra, antes a regra era apenas aquelas 17 regras ali que tinha, né? E aí era 2 ou 3 páginas cada número de uma regra, assim. Hoje ela deve ter mais umas 5 ou 6 adendos. A International Board se reúne lá, diz alguma coisa, é testado aqui, testado lá, dependendo a Premier League faz um jeito, na Copa da não sei quem faz outro, né? Então, porque assim, traz o VAR, vão fazer lances difíceis, bola entrou, não entrou, bola saiu, não saiu. Se o árbitro entender que ele precisa, eu quero olhar a imagem, eu quero olhar a imagem de novo, para o jogo, vai lá, olha, deixa o árbitro decidir. Eu só para completar, e com todos esses problemas, né, a arbitragem gaúcha, olha, ela ainda, se não é a melhor, é uma das melhores. Por que Jean-Pierre Gonçalves não está apitando mais? Teve um problema numa arbitragem do jogo do Palmeiras, acho que do jogo do Palmeiras, alguma coisa assim. Eu não me recordo como. E é para tanto isso? Não é. Um cara que tem muita capacidade. Ele pegou esses jogos da fase final aí do campeonato da divisão de acesso, ele botou o jogo embaixo do braço. Sabe? O cara que ele entra no campo, ele abraça todo mundo, ele conversa, ele faz, mas ninguém tira o jogo da mão dele. Mas a experiência, claro, o conhecimento, trazem tudo isso. E a gente vê assim decisões equivocadas que são tomadas, mas também, Dida, por ruindade também, aquilo que eu estou dizendo, tem bons e ruins. Mas assim, fora de campo também, tu lembra que o nosso gauchão foi definido com arbitragem de fora. Sim. Né? Por arbitragem de fora. Erraram demais, aquela coisa toda, né? Mas os dirigentes também, né? Porque essa troca, né, de insultos, de provocações, isso repercute Claro, acirra os ânimos. Né? E repercute na arquibancada, repercute dentro do campo. E quem vai ter que resolver tudo isso é a arbitragem.
Tem umas coisas que em certos momentos eu acredito que os árbitros recebam, não vai estragar o espetáculo, não vai estragar o espetáculo. Aí tu pega um jogo, por exemplo, que aconteceu outro dia, São Paulo e Palmeiras, tu vê que os caras não querem, em algum momento eles querem mais se mostrar mais, né? Aí o Vitor Roque tem uma atitude com um jogador de São Paulo lá, que eu não lembro o nome do cara, assim, pô, você faz, acontece. Faz o seguinte, vai lá e bota o dois pra rua. Eu colocaria. Cara, vai estragar o espetáculo. Foi o Vitor Roque e o Enzo. Vai estragar o espetáculo. Não, quem quer estragar o espetáculo são eles que não estão seguindo a regra. Se eles fizerem isso na Europa, eles vão pra rua. Brigaram, né? Se empurraram. Eles vão pra rua. Sim. O torcedor está sentado lá, o torcedor pagou para ver um espetáculo. E o espetáculo diz que é para os caras jogar futebol, tentar fazer gol, fazer. Não, aí é para o cara aparecer, para o cara dar cabeçada, para o cara fazer não sei o que lá. Então, assim, o que eu estou falando? Tem árbitros bons e árbitros ruins. E precisa, nós temos que preparar melhor esses árbitros, nós precisamos ter os critérios mais bem definidos dentro das próprias regras, as interpretações, que antigamente existia uma tal de uma NPAF que a gente recebia, nem sei se tem, era norma padrão de arbitragem de futebol. As regras eram editadas pela International Board e aí já vinha automaticamente algumas decisões, quando acontecer isso, é isso, quando acontecer aquilo, é aquilo. Hoje a gente não pode mais dizer, isso aí é pênalti de cartilha, porque não existe mais essa cartilha para fazer, né? Sim. Mas essa é o tal da arbitragem, né? Mas eu não estou falando mal dos árbitros, eu estou dizendo que tem árbitros bons e árbitros ruins. Nós temos muito bons árbitros no Brasil, nós temos a arbitragem gaúcha, ela é sensacional. Nós temos 2 árbitros FIFA maravilhosos, o Daronco e o Rafael, uma assistente FIFA que já provou para o mundo todo também que tem condições aí, que é a professora Maíra, né, Maíra Mastella. A gente tem, nós gaúchos temos que nos orgulhar, né? Nós temos que nos orgulhar, porque sempre tivemos árbitros FIFA, nós tivemos, né, árbitros que fizeram Copa do Mundo, que fizeram. Então, e que estão apitando aí todo dia. Sim. Né? Chama. E não são desonestos, não são mau caráteres, não. Eles podem errar como qualquer ser humano erra, né? Então, de novo, aquela história, vou continuar defendendo a qualidade, vou continuar defendendo que nós temos as coisas boas e do mesmo jeito que vou defender comissões técnicas quando são... É que o problema, né, que agora, assim, houve os afastamentos, né? E daí? Fica na geladeira um período, depois volta, tá? Mas volta como? Foi feita uma reciclagem? Que reciclagem foi feita? Né? Há quem defenda até que o árbitro fale, né? No início e no final do jogo. Né? Então, são questões assim que envolvem todos nós, né, que gostamos e vivemos o esporte, mas que, olha, chega numa situação aí que isso mais atrapalha do que ajuda, né, o campeonato. E afasta a torcida, né? Afasta a torcida, isso que é o importante, a gente vê muitas pessoas Se não bastassem os ingressos agora, que são bem salgados, salgadinhos. Né? Mas... Vamos ver os nossos diretores aí, nos dizem, estamos no horário já podemos dar o prefixo sair do ar? Então acho que... Mas tu fala, hein, cara? Puxa, verdade. Só tu, né? Azar, né? A escola é boa, né? A escola é boa, o professor é bom. Maravilha. Gilson, eu vou fazer aqui mais uma vez um agradecimento aí ao professor Henrique, né? Piá lá da Associação Piá. Tá aqui, né, na nossa telinha. Atendendo alunos lá dos 4 aos 13 anos e meninos e meninas, importante que nós vamos ter uma Copa do Mundo, né, em 2027, e seria importante que esse trabalho que o professor desenvolve lá com essa meninada, daqui a pouco vai dar frutos. Então, quem quiser formar melhor seu atleta, seu filho, seu neto, sua filha, sua neta, seu vizinho, sua vizinha, encaminhe lá, professor Henrique Antonello, lá na Escolinha Piá, na Associação Piá, Faixa Nova de Camobi, e pelo contato aí, pelo 984-346931, fica depois, vamos pesquisando aí, levem lá. Eu acho que é isso, professor. É isso aí. Então, o Futchurras On, dentro do canal do professor Dida, eu estou pedindo, por favor, olha só, nós falamos de SAF, nos achamos entendidos da SAF, nós nos achamos entendidos da gestão dos clubes, da formação dos atletas, nós nos achamos entendidos
da arbitragem. Nós estamos aqui com a bola torando, professor? Calendário, falamos de tudo. São E quem, então, e quem está nos acompanhando e quem vai nos acompanhar, vai lá e compartilha conosco, compartilha o canal do professor Dida, curte, pode também... pode reclamar, pode criticar. É isso, essa interação que a gente pode quer. Elogiar. Né? O Dida falou tal coisa que não é verdade, não concordo, e aí eu vou ler na rede ali, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho e tudo certo, e vamos de novo. Então, né, por favor, façam isso que eu estou pedindo, entrem lá no canal, se inscrevam, curtam, compartilhem e nos dê feedback das coisas que a gente falou aí. O programa Futsal Razão vai voltar numa próxima oportunidade com alguns outros temas que a gente vai levantando aqui, vamos nos transformando em outros esse assunto. Também traremos pessoas para conversar conosco. O professor Gilson passa a ser, a partir de agora, também um dos apresentadores, um dos locutores. Azar, se não quer, vai fazer um curso de jornalismo, então, professor, vai fazer um curso de jornalismo para aprender. Boa. Boa é essa, né? Então, tá bom. Agradeço aí a audiência de todos. Futsal Razão, o encontro dos amigos do esporte, volta numa próxima oportunidade, aqui no canal do professor Dida, juntos pelo esporte, juntos pela educação, pela cultura, pela saúde, juntos. Tamo junto. Esse canal tem a direção da professora Carla Flores, o departamento de direção técnica ali com técnica e tecnológica, professor Luciano Avancini, a direção de produção, de programação, né, da administradora Luiz Nunes. Eu e o professor Gilson nos despedimos, vamos levantando esses assuntos aí para que vocês nos deem feedback depois. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe.